Olha só essa cena aqui, velho. Imagina se não tivesse sido filmado. Eu levaria ele pras ideias, para aprender e ficar esperto. Ulisses de Souza, o guardião. Olha só, mano. Essa digníssima aqui vai acusar esse cara aqui, de boné, de assédio, sendo que o cara não fez nada. Nada, absolutamente nada. Hoje eu vou te mostrar com um caso real como uma mulher errada pode literalmente destruir tua vida em questão de segundos. Isso não é teoria e nem exagero. Deixa logo um like nesse vídeo e me segue aqui. Aconteceu em um shopping Paruapebas. O cara, Juliano, motoqueiro, casado, pai de família, simplesmente passou por uma mesa na praça de alimentação para comprar uma bebida. Até aí tudo bem, pelo menos era para ser. Presta atenção, velho. O cara, em momento algum, toca nela. Ele passou bem perto, mas em momento algum ele faz nada. Ele simplesmente passa, mas em momento algum ele toca nela. Bora ver aqui de novo. Olha só, o braço dele passa bem perto, mas ele não toca. Em momento algum ele toca. O que ele não esperava é que ele seria acusado de algo que ele não fez. Ele não sabe, mas ele será acusado de importunação sexual. Após Juliano passar por esse casal, a mulher que está bebendo com o marido nessa mesa simplesmente fala para ele que Juliano passou a mão na bunda dela. Agora, vamos ver o que realmente aconteceu. Aqui eu não enxerguei nada demais, o cara passou com a mão colada na coxa dele justamente para evitar do braço balançar e sem querer esbarrar nela ou acontecer alguma coisa do tipo mal entendido. E mesmo assim ele foi acusado de ter tocado nela. E foi nessa hora que a mulher deve ter falado pro marido dela: esse cara passou a mão na minha bunda. O cara ficou tão emocionado que derrubou até a cerveja. Aqui você percebe o nível de descontrole emocional e o risco alarmante que essa situação poderia escalar. O marido na mesma hora parte para cima do Juliano porque naturalmente o homem é condicionado a acreditar na mulher sem pensar duas vezes. Mas é aí que está o problema. Se for uma mentira, se for um mal entendido, se for uma mulher arquitetando uma situação para gerar ciúmes ou qualquer coisa maligna que ela planejar, o homem deve ter sabedoria para analisar a situação. Além dela poder ter complicado a vida do cara aí, né, do motoqueiro que chegou aí que não fez nada, mas ela acusou ele falsamente. Ela poderia ter complicado ele, né, com a falsa acusação, o cara ser acusado de assédio, responder por isso na justiça. E também poderia ter complicado o marido, né, velho? Porque uma hora acusa um cara aí tão desequilibrado quanto ela, aí pode acontecer uma besteira, né, velho? Colocar o cara, o próprio marido numa situação complicada e tu sabe o que, né, velho? Pode acabar até sendo por causa de uma honradinha que faz esse tipo de coisa aí, velho. Então, mano, é aquela velha história. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Porque, mano, muitas vezes, velho, uma pessoa mal intencionada pode te colocar numa enrascada e poderia ter acontecido isso com o cara, né? Pô, vai que faz com o cara também, com uma má índole, assim como ela. Porque isso, ela agiu de má fé, né, velho? Ela agiu de má fé. Então, se ela acusa um cara também que age de má fé como ela, acho que você entendeu o que eu quis dizer, pode acabar fazendo uma besteira com o marido dela aí, pô. Então, assim, velho, além dela acusar o cara falsamente, ainda sai arrumando confusão pro próprio esposo, pô. Deve ter sabedoria para analisar situações de risco para não aumentar ainda mais a gravidade dos problemas. E ter ainda mais sabedoria na hora de escolher a mulher que vai estar ao seu lado, porque uma mulher sábia jamais colocaria um homem em uma situação onde ele possa perder a vida, a não ser que esse seja o objetivo dela. E o resultado de tudo isso foi previsível, uma discussão que felizmente não acabou em pancadaria porque funcionários, seguranças e pessoas que estavam ali por perto evitaram a briga para não acontecer o pior. Agora imagina se um dos dois tivesse armado a fatalidade que uma situação dessa poderia chegar. E nem precisa de muito, já imaginou se o cara que se descontrolou quebra aquela garrafa para ficar com um gargalo na mão em forma de arma branca. Nesse nível de confusão já não teriam mais pessoas para separar a briga. Ou você se meteria em uma confusão que você não tem nada a ver para conter um cara descontrolado com uma garrafa quebrada na mão. Eu acho difícil. A sorte de Juliano é que ele foi atrás das câmeras de segurança e é o que eu falei, pô. Além dela tentar complicar o cara aí, ela também poderia ter complicado o marido, né, velho? E foi atrás das câmeras de segurança. E adivinha, as imagens mostraram com todas as letras que ele não fez nada. Não encostou, não assediou, nem sequer olhou. Ele só passou. Agora para e pensa, e se não tivesse câmeras? E se ele fosse preso? E se ele fosse linchado ali mesmo, na praça de alimentação? Essa é a realidade hoje. Basta a palavra de uma mulher para você ser cancelado, preso ou destruído. Juliano teve sorte porque ele poderia perder a vida, a sua liberdade ou sua família. E se Juliano tivesse armado querendo se defender? Não é todo mundo que tem a frieza de ser acusado falsamente de uma coisa grave e não tomar uma atitude ali, no calor da emoção, uma coisa drástica. A esposa do Juliano postou o seguinte:
Eu, Fernanda Monteiro, esposa do Juliano que aparece nesse vídeo de colete e foi acusado de uma infâmia, venho aqui relatar o caráter do homem que tem ao meu lado há 23 anos. Ele é um homem pai dos meus filhos, sempre honrou seus compromissos e foi um homem de caráter. Nunca tive problema algum com meu esposo, sou casada legalmente como manda o sistema. Venho aqui falar da blasfêmia que essa pessoa fez. Quem conhece o Juliano sabe muito bem que ele não é do tipo que falta com respeito. Eu trabalho com mulheres e tenho orgulho de ter um marido que sempre foi um homem de bem. Aqui você já percebe que o Juliano tem uma boa mulher, tem uma família e uma honra a ser defendida. Por isso que ele não aceitou calado aquela situação e ainda procurou as câmeras para provar que estava certo. E do outro lado, analisando o comportamento da esposa do homem que partiu para cima do Juliano, Do outro lado, é o inverso disso, né, velho? É o inverso disso. Como ele mesmo falou aí, o Juliano tem uma senhora digna. Esse outro aí, mano, ele tá numa enrascada muito grande, pô, com essa mina aí. É o que eu falei, mano. Presta atenção com quem você anda, presta atenção com quem você coloca do seu lado, porque uma hora ela pode te colocar numa enrascada muito grande. E foi isso que essa daí tentou fazer, né, velho? Vai que o Juliano é um cara de uma má índole, assim como ela, tá armado e parte pra algo pior, né, velho? O cara teria perdido a vida por causa de uma digníssima que faz uma falsa acusação dessa, né? O comportamento da esposa do homem que partiu para cima do Juliano é nítida uma ausência de sabedoria. Eu acredito que talvez nem tenha sido por mal. Sei lá, de repente o relógio dele triscou na mulher, ou pelo fato dele ter chegado muito perto, ela deve ter se sentido invadida, sei lá. E o que não justifica também chegar e falar pro marido que um cara passou a mão na sua bunda sem ter certeza absoluta desse fato é uma coisa muito grave. Enfim, não se sabe exatamente o que levou a mulher a achar isso, mas o fato é que a tragédia de um homem começa quando ele encontra uma mulher que é pedra de tropeço no seu caminho. Não estou dizendo que é o caso, mas tem muita mulher que quer ferrar com a vida do namorado, do marido, só para provocar ciúmes, para se fazer de para gerar emoção no relacionamento e muitas vezes isso acaba em tragédia. O homem que é sábio, ele precisa aprender a analisar o contexto e não cair na pilha por qualquer besteira. Por isso que eu sempre falo, observe bem as pessoas que você se relaciona, porque você pode estar dormindo com seu inimigo. E outra dica que eu dou, quando você estiver passando por locais estreitos, principalmente quando tiver mulher no meio, sempre passe de costas para ela. Assim você evita mal-entendidos e muita dor de cabeça para sua vida. Se você quer aprender a se blindar de situações perigosas, clique no link da descrição e obtenha um anti-otário, porque em breve um manual secreto estará disponível para você no Megacom Especial. Tamo junto, galera. Até a próxima. E é isso, mano. Isso também serve como uma dica, como ele mesmo falou aí, mano. Isso aí serve como uma dica, porque sempre que você for passar no local assim, muitas vezes no ônibus, né, velho, que é um local bastante apertado, quem pega o busão aí para trabalhar e tudo mais, metrô, mano, tenha sempre esse cuidado para não encostar muito, porque hoje em dia, velho, tudo é assim, tudo, exatamente tudo, pô. Então, mano, tenha que ter esse cuidado, porque aí, ó, se não tivesse essas câmeras aí, velho, o cara teria se ferrado, pô. Teria sido preso com certeza. E novamente, velho, eu volto a bater nessa tecla. Enquanto não tiver uma pena severa para falsa acusação, mais casos assim vão acontecer, pô. Vai acontecer sempre, mano. Então, velho, pô, mano, a gente precisa urgentemente de haver uma lei realmente severa e que cumpra. Não é só colocar uma lei ali e como se fosse algo fictício, entendeu? Tem uma lei ali, mas não cumpre, que é quando eu levo pro caso do feminino, é isso que acontece na maioria das vezes, né, velho? Pune mais ou menos, né, velho? Porque realmente não se cumpre o que acontece. Então, velho, tem que ter uma lei severa para falsa acusação, para coisas assim não acontecer de novo, pô. E como eu falei, tem que realmente cumprir a lei, não é só fazer uma lei meio que fictícia não, porque, ó, a gente viu aí, a gente teve dois casos recentemente, que foi do João Neto, né, velho, que foi acusado de agressão, mas tem os vídeos e tudo mais, a gente sabe que não foi exatamente isso que aconteceu, ele foi tirar ela de uma forma usando a força, né? Foi apenas tirar ela do apartamento, os dois acabaram caindo, né? Os dois caíram lá, ela caiu, bateu o rosto no chão, acabou machucando o nariz, e aí o cara foi preso por agressão. E aí, dias depois, aconteceu aquele caso lá, né, velho? A mulher lá, com ciúme do cara, colocou fogo na empresa dele, né? Na loja de carros dele, eu esqueci o nome do cara, não vou lembrar o nome do cara agora, mas a mulher colocou fogo na loja do cara, colocou fogo na empresa do cara, né, velho? E ficou de boa, pô, ficou de boa. Enquanto isso, o João Neto foi um acidente e ficou 29 dias preso, pô. 29 dias preso. E enquanto isso, a mina acabou com o negócio do outro, acabou com a empresa do outro, né, velho? E, mano, ainda mais, além dela ter colocado fogo na loja, ela achava que ele tava lá dentro, pô. Então,
Foi uma tentativa de homicídio, pô. Porque ela achava que o marido tava lá dentro. Mas, como eu falei, pra ela não deu nada, pô. Não deu nada. E o que saiu nos jornais? Foi um surto psicótico, tá ligado? Foi apenas um surto. Foi só um surto, pô. E não deu em nada, ela tá de boa aí, o cara perdeu todo o seu negócio. Inclusive o pai do cara, que quando ficou sabendo que tinha colocado fogo na loja do filho, ele passou mal, acho que teve um infarto e tudo mais. Então assim, mano, ferrou o cara completamente, mas foi um surto. A donzela tá lá com a tornozeleira, mas continua aí subindo e descendo de boa. O João Neto foi um acidente, ficou 29 dias preso, tá com a tornozeleira eletrônica, não pode sair de casa para lugar nenhum, apenas em caso de adoecer ou ter que ir no hospital, apenas numa situação médica, só. Mas, tirando isso, o cara não pode sair de casa pra nada, pô. Acabou com a carreira dele, né, velho? Manchou a carreira dele, porque ele é um dos advogados mais conhecidos no Brasil, né, velho? Mais conhecido nas redes sociais, é. Prejudicou a carreira do cara. E detalhe, o cara tem que pagar uma pensão pra ela de 20 mil ainda, pô. 20 mil reais pra ela ainda. O João Neto vai ter que pagar, né? Mas, como eu falei, a outra digníssima colocou fogo, mas foi só um surto. E aqui, velho, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o João Neto, mano. Se não tem essas câmeras aí, ele acusa ele de assédio e o cara seria preso também, pô, com certeza. Então, mano, tem que ter uma punição mesmo, pra falsa acusação, porque se não tiver, sempre vai acontecer esse tipo de coisa aí, pô.